Oi, eu sou a Ana. Bem-vindo ao canal Fazendo Sua Fezinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Uma boa sorte a todos! Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. E para você também que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora, bora lá para o desempenho dos times da Loteca 1040. Primeiro jogo, Marrocos e Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos que Marrocos disputou, ele teve 5 derrotas. Já o Brasil, nos últimos 5 jogos, ele teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Segundo jogo, Campeonato Gaúcho, Grêmio e Ipiranga. Aqui, meus amigos, nos 5 últimos jogos do Grêmio, ele teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Ipiranga teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Terceiro jogo, Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Central. Aqui, meus amigos, nos últimos jogos do Santa Cruz, ele teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já nos últimos 5 jogos do Central, ele teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quarto jogo, Croácia e País de Gales pela Eurocopa. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos, a Croácia teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já nos últimos 5 jogos do País de Gales, ele teve 1 empate e 4 derrotas. Quinto jogo, Espanha e Noruega pela Eurocopa. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Espanha, ela teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a Noruega teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sexto jogo, Campeonato Paranaense, Operário e Cascavel. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Operário, ele teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já nos últimos 5 jogos do Cascavel, ele teve 3 vitórias e 2 empates. Sétimo jogo, Campeonato Mineiro, Patrocinense e o Caldense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Patrocinense, ele teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Caldense, nos últimos 5 jogos, ele teve 1 empate e 4 derrotas. Oitavo jogo, Inglaterra e Ucrânia pela Eurocopa. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos, a Inglaterra teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já nos últimos 5 jogos da Ucrânia, ela teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nono jogo, Campeonato Carioca, o Audax e o Nova Iguaçu. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Audax, ele teve 3 vitórias e 2 empates. Já nos últimos 5 jogos do Nova Iguaçu, ele teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Décimo jogo, Luxemburgo e Portugal pela Eurocopa. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Luxemburgo, ele teve 1 vitória e 4 empates. Já nos últimos 5 jogos de Portugal, ela teve 3 vitórias e 2 derrotas. 11º jogo, Campeonato Paranaense, Atlético e Maringá. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético, ele teve 5 vitórias. Já nos últimos 5 jogos do Maringá, ele teve 3 vitórias e 2 derrotas. 12º jogo, Campeonato Paulista, São Bernardo e Mirassol. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Bernardo, ele teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Mirassol teve 3 vitórias e 2 derrotas. 13º jogo, Campeonato Mineiro, Vila Nova e Tombense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vila Nova, ele teve 4 vitórias e 1 derrota. Já nos últimos 5 jogos do Tombense, ele teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 14º jogo, Campeonato Gaúcho, Inter e Caxias. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Inter, ele teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já nos últimos 5 jogos do Caxias, ele teve 2 vitórias e 3 empates. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.